Connosco em estúdio temos o deputado Paulo Pisco, eleito pelo Círculo da Europa. O círculo que representa os imigrantes que residem na Europa, que não é bem o nosso caso, mas decidiu fazer-nos uma visita ao Canadá. Nós aqui somos representados pelo deputado eleito pelo Círculo fora da Europa, mas costuma vir cá frequentemente. Já vim ao Canadá algumas vezes. Esta é a terceira vez que aqui venho. Tenho, sobretudo, motivações de natureza política, porque nós temos aqui uma secção do Partido Socialista que é liderada pelo Carlos Miranda, e estive cá noutras alturas. A última foi em 2007, foi já há algum tempo, mas tenho aqui também, além de pessoas minhas conhecidas e colegas, camaradas de partido, mas tenho aqui também, sobretudo, muitos amigos. Sobretudo, há aqui uma coisa que me move agora nesta visita, que é ter uma proximidade com a comunidade. Uma vez que o Partido Socialista não tem nenhum eleitos pelo Círculo de fora da Europa, eu vim cá também para ouvir a comunidade, para estar perto dela e para sentir o pulsar desta comunidade que eu conheço relativamente, como disse, porque já que vim cá outras vezes, e sei que é uma comunidade muito importante, muito poderosa, muito influente, muito dinâmica também, muito solidária, tem todas estas características, que tem um reconhecimento muito importante por parte das autoridades canadianas, a vários níveis. Aliás, tive a oportunidade também de ter encontros com a vice-presidente da Câmara de Toronto, Ana Bailão, e agora também com o presidente, o vereador da Câmara de Brampton, Martin Medeiros, o que demonstra também bem a forma como os portugueses estão aqui integrados no Ontário, não é? De uma maneira geral. E, portanto, fez muito prazer voltar a recuperar estes laços e ver, mais uma vez, a pujança da nossa comunidade e a consideração que por ela toda a gente tem. Durante esta visita, fez essas visitas mais formais, mas também esteve em contacto direto com a comunidade? Sim, estive também em contacto direto com a comunidade, encontrei muitas pessoas, inclusivamente ontem num jantar de solidariedade onde estive em Mississauga, onde estavam também uma parte substancial de portugueses, mas também durante o dia tenho estado em alguns cafés, em alguns restaurantes, tenho encontrado bastante portugueses, que é sempre uma oportunidade para trocar impressões, algumas impressões relativamente a Portugal, algumas discussões relativamente àquilo que é o sentir dos portugueses que aqui estão em relação ao nosso país, sobretudo em relação ao nosso país. Encontrei algumas pessoas que me transmitiram esse tipo de sensação sobre o que vai bem e o que vai mal em Portugal, e isso é sempre muito positivo e é uma oportunidade também para dizer aquilo que na realidade muitas vezes passa, com algum tipo de informação mais objetiva sobre a situação em Portugal, que neste momento é uma situação economicamente muito positiva, do ponto de vista das contas públicas também é muito positiva. Nós temos agora o déficit mais baixo da nossa história. Hoje foi, agora nestes dias também, foram divulgados os números do desemprego em Portugal, que é 6,3, que é o mais baixo desde 2002. Portanto, há um momento muito positivo na economia portuguesa neste momento. Traz na bagagem notícias positivas. Exatamente. É uma pessoa que já conhece esta comunidade daqui, de certo que vem acompanhando alguma evolução e conhece muito bem a comunidade que reside na Europa. São comunidades muito diferentes, têm semelhanças? As comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo têm algumas particularidades que fazem com que as suas expectativas sejam diferentes de outros países, sobretudo fora da Europa, mas também há sempre muitas semelhanças. Há coisas em comum e há coisas que não são comuns. Em comum, há de facto a necessidade de os portugueses manterem uma ligação ao país de origem, portanto, neste caso a Portugal. Isso é algo que acompanha sempre os portugueses. É também comum haver sempre aquela preocupação relativamente à forma como os portugueses estão integrados nos países de acolhimento, e seja na Europa, seja fora da Europa. Agora, a verdade é que no espaço europeu, por exemplo, no espaço da União Europeia, existem um conjunto de direitos de cidadania, de liberdade de circulação no espaço da União Europeia, portanto, por muitos países, com direitos específicos de residência, de direitos específicos relacionados também com o acesso ao trabalho, os direitos laborais, os direitos sociais, o acesso a determinado tipo de programas, e isto são diferenças relativamente
Não enfrentam o problema da imigração ilegal que existe no Canadá? Não enfrentam, por exemplo, o problema da imigração ilegal, porque todos têm o direito de residir e trabalhar livremente nos países da União Europeia. Não há um nível de, por exemplo, de deportações que existe nos Estados Unidos e no Canadá, e portanto isso faz completamente a diferença. E depois há também a própria questão da distância geográfica, o contacto entre a comunidade portuguesa que reside na Europa e o nosso país é muito mais frequente, é muito mais próximo, enquanto que, apesar de hoje os meios tecnológicos de comunicação estarem bastante evoluídos e permitirem também uma grande proximidade, mas a verdade é que esta distância não deixa também de se manifestar. Estamos em ano de eleições, é um ano importante, temos vários momentos eleitorais e as comunidades, os portugueses que residem fora do país também podem e devem votar. Eu agora deixo-lhe as nossas câmaras para fazer esse apelo ao voto e deixar uma mensagem à nossa comunidade. Na realidade é muito importante que todos os portugueses que vivem no Canadá tenham consciência que eles são eleitores em todos os atos eleitorais que se realizam no nosso país. E as próximas eleições que vão decorrer são as eleições para o Parlamento Europeu, em 26 de maio, e os portugueses residentes no Canadá também votam, têm o direito de votar. Além do mais, é muito importante que tenham consciência deste direito, porque, em virtude do recenseamento automático, que implica que o universo eleitoral aumente consideravelmente, de 320 mil eleitores para cerca de 1,5 milhão em todo o mundo, faz com que haja muito mais portugueses que têm o direito de votar. Foi uma medida muito importante que foi tomada pelo Governo, na minha opinião, das medidas mais arrojadas e corajosas, com o propósito de dar aos portugueses mais voz, mais influência, mais poder, mais capacidade de intervenção em Portugal. E isso pode manifestar-se através do voto, do exercício do direito de votar. E, portanto, o meu apelo é que os portugueses votem, é importante para eles, não só apenas porque o projeto europeu é muito importante, mas que isso também é importante para Portugal. A União Europeia tem sido uma organização que tem ajudado Portugal de uma maneira extraordinária. Muito do nosso desenvolvimento deve-se à União Europeia, e este reconhecimento deve ser uma das forças que leva os portugueses a participarem eleitoralmente nas próximas eleições para o Parlamento Europeu. É o meu apelo não apenas pela Europa, que é algo que é importante salvaguardar, preservar, pelos seus valores humanistas, pela defesa da democracia, das liberdades, pelos seus valores de direitos humanos, defesa dos direitos humanos, mas também por aquilo que a União Europeia tem representado para Portugal. E, portanto, e através dessa participação dos portugueses no Canadá também, isso vai reforçar a força da União Europeia e também a possibilidade de Portugal beneficiar da União Europeia através de todos os fundos europeus que sempre têm beneficiado muito o desenvolvimento do nosso país, de norte a sul, a todos os níveis, e isso tem sido de facto muito importante. Portanto, o meu apelo é para que os portugueses residentes no Canadá também votem. Não se esqueçam que as eleições para o Parlamento Europeu também lhes dizem respeito. A partir do momento em que nós temos... Exatamente. E a partir do momento em que nós temos um direito de votar, de dar força à democracia em Portugal e à democracia europeia, eu acho que ele deve ser utilizado também pelas pessoas. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui connosco em estúdio. O Jornal da Noite de Canadá continua. Dentro de instantes voltamos com as notícias de interesse da atualidade policial. Até já. 4 horas por dia no canal 893 da Bell 5, agora também na City TV. Todos os domingos, entre as 11h30 e o meio-dia, acompanha CMC TV, com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV agora também na City TV. Mais televisão, melhor televisão.